Boa tarde a todos. Em nome e com permissão da Sra. Secretária de Estado, a Engenheira Rita Marques, vamos dar início a este webinar. Agradeço a este e em particular ao seu Presidente, o professor Raul Filipe, ter-me confiado a tarefa desta moderação. Cumprimento todos os presentes, em especial a Sra. Secretária de Estado e os demais oradores, todos eles, aliás, ex-secretários de Estado em mandatos anteriores, e posso desde já adiantar que a soma dos mandatos de todos os nossos oradores é superior a 30 anos, o que nos dá a ideia, de facto, do saber acumulado na condução dos destinos do turismo português que aqui temos reunido. Para além de agradecer a presença de todos, gostaria também de salientar o caráter invulgar, em certa medida, deste webinar, na medida em que não será de todo comum juntar à mesma mesa, neste caso à volta do mesmo ecrã, uma titular política em funções e um conjunto dos seus próprios antecessores. Por isso, enfim, pela generosidade do contributo de todos, aqui fica o nosso especial agradecimento. Como se terão já percebido, não temos todos os oradores connosco, designadamente o professor Licínio Cunha e o Dr. Alexandre Relvas, por razões pessoais, não poderão estar neste debate, mas sem prejuízo disso, como já veremos, não quiseram deixar de aditar o seu próprio contributo, a sua reflexão. O método que vamos seguir passa pela apresentação de 2 blocos de 3 oradores cada. Essas intervenções foram previamente gravadas, como verão também, quer a dimensão das intervenções, quer até a própria solução técnica encontrada foi ligeiramente diferente de um caso para o outro, e a sequência corresponde à sequência dos próprios mandatos destes oradores enquanto antigos secretários de Estado do Turismo. A seguir às apresentações abriremos o debate entre todos os oradores e também com a ajuda dos participantes, e para isso peço que utilizem o endereço de e-mail perguntas.webinar@este.pt. Este endereço, aliás, já está aberto há alguns dias e já temos escolhidas um conjunto de interessantes intervenções e perguntas. Por fim, sem prejuízo de o poder fazer sempre que entender, a Sra. Secretária de Estado fará o encerramento deste webinar. Sem mais demoras, passo a apresentar os oradores que integram o primeiro bloco de intervenções, tarefa que, como devem calcular, não é fácil, face, digamos, à riqueza curricular de todos eles, e naturalmente que o vou fazer utilizando os elementos que eles próprios nos transmitiram. Licínio Cunha foi secretário de Estado do Turismo em 4 governos, o 4º, o 5º, o 10º e o 11º, entre os anos de 1978 e 1979 e depois entre 1983 e 1991. Economista de formação, foi administrador de instituições bancárias e financeiras, bem como de várias empresas turísticas. Aproximou-se mais tarde da academia, tendo sido professor catedrático convidado da Universidade de Lusófona, onde criou o Departamento de Turismo. Tem vários livros publicados sobre turismo, com grande proveito, aliás, para os docentes, investigadores e alunos desta área do conhecimento. Alexandre Relvas foi secretário de Estado do Turismo do 12º Governo Constitucional, entre 1991 e 1995. Estudou gestão na Universidade Católica Portuguesa, onde depois foi docente durante 10 anos. Empresário, é atualmente acionista e administrador da Logoplast, da Casa Relva e dos hotéis Porto Bay, no Algarve e Brasil. É ainda presidente do Conselho Fiscal da Comunidade Vida e Paz. Vítor Neto foi secretário de Estado do Turismo nos 13º e 14º governos, entre 1997 e 2002. Foi também deputado da Assembleia da República. É empresário e presidente do NERA, a Associação Empresarial do Algarve, vice-presidente da AIP e da CIP, tendo sido responsável por várias das últimas edições da BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa. É também presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve. Vamos então ver e ouvir as primeiras 3 apresentações. Peço para isso ao meu colega Fernando Santos, que nos está a apoiar nos aspectos técnicos desta sessão, que ponha no ar este primeiro bloco. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os presentes ou participantes nesta conferência. Eu, ao mesmo tempo, agradecer ao professor Jorge Umbelino o convite que me fez e as facilidades e a ajuda que me deu para eu poder participar. Vou procurar ser o mais sucinto possível para não ocupar muito tempo. Ora, o momento em que vivemos é único na história do turismo.
Por um lado, nunca como agora sofreu uma crise tão profunda e tão avassaladora. Em segundo lugar, porque pela primeira vez a crise do turismo é causa da crise da economia ou do seu agravamento, em particular nos países como em Portugal, que dele depende muito fortemente, e por fim, aquilo que provocou a crise situa-se num domínio inesperado, desconhecido e insidioso. Apesar disso, a importância do turismo passou a ser reconhecida em todo o mundo, afastando as dúvidas que a esse respeito ainda se colocavam, o que penso que não é de menos importância para o futuro. Nos últimos 70 anos, o turismo mundial verdadeiramente diminuiu apenas em 3 anos. 2 vezes por razões económicas e financeiras e 1 vez por causa de uma guerra. É uma evolução sem rival em qualquer outra atividade económica. Pelo contrário, neste longuíssimo período, todas as outras atividades sofreram inúmeras vicissitudes, o que demonstra quão incorretas são as frequentes afirmações de que o turismo é uma atividade frágil, insegura e muito dependente das variações conjunturais. Claro que podem ser argumentos lógicos, mas sem fundamento sério. Nas atuais condições, penso que é muito importante acentuá-lo e dizê-lo. É certo que em Portugal não tem sido assim, mas não é apropriado identificar aqui as causas. A crise iniciada em março último, devido a um fenómeno que é exógeno, mas que foi rapidamente espalhado pelas viagens, conduz a situações novas. No passado, o turismo teve sempre um papel importante na recuperação das crises económicas e financeiras e foi capaz de ultrapassar as suas próprias pelos seus meios e em curto prazo de tempo. Agora a sua recuperação vai demorar muito mais tempo, tem de ser suportada por medidas de caráter sanitário e por políticas económicas e sociais. Por quanto tempo? Ninguém saberá. Mas são muito poucos os países que já conseguiram controlar a pandemia e não se sabe até quando, admitindo-se mesmo que haja uma segunda vaga ainda este ano. Também não é possível fazer previsões quanto à procura turística. Por um lado, ainda é muito incerta a dimensão da crise económica deste ano e a OCDE estima a perda de 5 anos de crescimento dos rendimentos nos principais países até o fim de 2021. E, por outro, dentre as dezenas de modelos de previsão da procura turística existentes, não se conhece nenhum que tenha como determinante uma doença desconhecida e que é controlada justamente pela eliminação da deslocação, que, como é sabido, é a condição primária e indispensável à existência do turismo. Não temos, porém, dúvidas quanto ao futuro. Mais cedo ou mais tarde as pessoas continuarão a viajar. Durante algum tempo viajarão preferentemente para o seu próprio país e para os destinos próximos, mas sobretudo para aqueles que ofereçam confiança e credibilidade. E, portanto, estes são 2 fatores críticos do sucesso nos próximos anos. É previsível que se criem novos hábitos e que se passe a dar maior atenção aos cuidados de saúde, mas as grandes mudanças pouco diferirão daquelas que teriam de ocorrer, ou que terão de ocorrer, pelas exigências da sustentabilidade e das alterações climáticas, pelo contributo que o turismo tem de dar aos objetivos de desenvolvimento sustentável e pela 4ª revolução industrial, que será muito mais do que aquilo que é a digitalização. Porém, a grande e urgente questão que agora se nos coloca é de salvar as empresas e os empregos e a de manter as infraestruturas dos destinos e das estruturas complementares da oferta turística. Além disso, estão em causa os equipamentos, os valores intangíveis, as relações estabelecidas, os conhecimentos adquiridos e os eixos de comunicação que levaram anos a cimentarem-se, mas que se podem perder facilmente. Estas são essencialmente questões conjunturais, mas estruturantes exigem a definição de uma estratégia de médio e longo prazo que garanta a recuperação da procura no mais curto período possível e possibilita a afirmação daquilo que podemos designar como o paradigma do desenvolvimento humano sustentável. Em relação ao primeiro conjunto de questões, o Governo aprovou recentemente o Programa de Estabilização Económica e Social
para vigorar até dezembro, e as medidas necessárias para as atividades turísticas já foram amplamente apresentadas pelos empresários e, portanto, não vou aqui repeti-las. Em relação à segunda questão, seria aconselhável a preparação de um plano de recuperação e reorientação do turismo com horizonte temporal de 2030 e a vigorar a partir de janeiro próximo, subdividido em 2 subplanos. O primeiro, com uma duração de 2 ou 3 anos, teria como objetivos, entre outros, a reestruturação das empresas, a generalização da implementação de sistemas de controle de doenças contagiosas, a recuperação da procura turística, a aceleração da digitalização, a promoção de projetos inovadores em detrimento do crescimento da oferta, sobretudo nas zonas costeiras. Os objetivos gerais do segundo seriam a promoção de produtos de maior valor acrescentado, o melhor aproveitamento do turismo para uma maior diversificação da economia, o apoio ao desenvolvimento regional por incentivo, por exemplo, à criação de redes de cooperação e do turismo comunitário, a dinamização de programas de apoio à redução da pobreza e à melhor distribuição da riqueza, o fortalecimento da competitividade das empresas e dos destinos e a adaptação às previstas transformações tecnológicas. Para o sucesso de qualquer plano que venha a definir-se, 3 condições, no entanto, têm de ser observadas. A primeira é que as estratégias de desenvolvimento da economia nacional, em especial o previsto desenvolvimento da economia nacional, através do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, tem de integrar o turismo a fim de promover o desenvolvimento das atividades que ele dinamiza e fortalece. Isso implicaria que cada área da governação passe a incluir o aproveitamento do turismo nas políticas que desenvolvem nas respectivas áreas, e o que vier a acontecer será a primeira vez em Portugal. A segunda condição é que é preciso garantir a racionalidade e o rigor na utilização das verbas comunitárias, eliminando as insuficiências e os erros do passado. E, em terceiro lugar, todos os programas que vierem a ser criados devem ser monitorizados e avaliados em permanência. É preciso recuperar o turismo, mas também garantir que seja motor de desenvolvimento, que ganhe a aceitação generalizada e que se evite a turismofobia. E esta poderá ser uma oportunidade única que não se pode desperdiçar. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde, agradeço ao professor Jorge Amorim e à Escola Superior de Hotelaria do Estoril o convite para estar presente neste webinar sobre Covid-19 e turismo, e daqui em diante. Sobre este tema farei 4 reflexões, uma primeira sobre o tempo de recuperação e fatores decisivos para a recuperação, uma segunda sobre mercados prioritários, falarei também sobre políticas públicas e sobre mudanças estruturais no setor. É hoje consensual que o ano 2020 é um ano perdido. A crise afetou mais de 90% das empresas do setor, a generalidade das quais parou a sua atividade. E o nosso horizonte de esperança é o ano de 2021. Mas para que a recuperação possa iniciar-se nos próximos meses e que o ano 2021 venha já a ser um ano mais sólido para o setor do turismo, é fundamental o controle da pandemia, mas tão importante quanto o controle da pandemia é a nossa comunidade, a nossa capacidade de comunicarmos Portugal como um destino seguro. Esse é um desafio, quer para as autoridades públicas, quer para o setor privado. É importante também ter em linha de conta que a recuperação do setor será afetada pela evolução do desemprego em Portugal e na Europa, que vai afetar mais de 10% da população ativa. O mercado prioritário para a recuperação é, sem dúvida, o mercado interno. Embora este mercado tenha representado nos últimos anos 30% do total da ocupação no setor, este ano pode vir a representar 50% a 60% de ocupação, não só na hotelaria, mas na generalidade das empresas do setor. É por isso importante a campanha que vem sendo desenvolvida pelas autoridades públicas, mas para além dessa campanha, o setor privado tem que desenvolver produtos adaptados ao mercado interno.
Nós não tivemos o mercado interno como mercado prioritário, ou pelo menos algumas empresas não o tiveram, e é importante dinamizarem produtos que sejam dirigidos, adaptados ao mercado interno. A dinamização do setor, quer do mercado interno, quer do mercado internacional, vai implicar a adoção de protocolos e de procedimentos globais para ter bons selos de certificação, quer os propostos pelas autoridades nacionais ou por entidades internacionais como a WTTC, a União Europeia ou a Organização Mundial de Turismo. Mas para além desses procedimentos e novos protocolos para todos os setores de atividade, a formação vai também ser decisiva, é fundamental. Não chegam os protocolos, é preciso adaptar a capacidade dos trabalhadores do setor ao novo ambiente e às novas exigências dos consumidores. É importante também estar atento às oportunidades criadas pelas novas tecnologias, adaptar todas as novas tecnologias que vão ao encontro dos desejos dos consumidores, tudo o que diz respeito à digitalização ou à robotização, por exemplo. Em termos de políticas públicas, naturalmente a prioridade é sem dúvida o controle da pandemia. Todos os investimentos que o Estado faça para controle da pandemia vão ter uma importância absolutamente decisiva. A imagem de destino seguro, a nossa capacidade de transmitir uma imagem de segurança é também uma prioridade para as políticas públicas. Prioridade também para as políticas públicas é a definição em cooperação com o setor privado de normas de segurança que venham a ser adotadas pela generalidade das empresas. É importante manter os apoios em termos financeiros e os apoios em termos de layoff para as empresas do setor. Portugal tem uma fortíssima capacidade instalada no setor do turismo que não pode ser perdida. Esta crise não resulta de incapacidade do setor, é totalmente exterior ao setor e, nesse sentido, há uma responsabilidade dos poderes públicos em manter esta capacidade produtiva num setor que é, inegavelmente, um dos principais setores da economia portuguesa. E, paralelamente a estas preocupações, é importante que o Estado apoie as empresas estruturais, como a TAP, como vem sendo referido publicamente, e como referíamos há pouco, é importante também a dinamização do turismo interno e os investimentos que venham a ser feitos em termos de dinamização do turismo interno. Quanto às mudanças estruturais no setor, fazendo especulação, há dois domínios que são mais ou menos claros. Há duas novas áreas de investimento, a digitalização, quer em termos de atividade comercial, quer em termos de operações, e a área de saúde e segurança. Nestas duas áreas vão ser necessários investimentos em equipamentos, vão ser necessários a adoção de novos procedimentos e vai ser absolutamente necessário, como dizíamos há pouco, fortes investimentos em termos de formação pessoal. As empresas terão também uma nova preocupação, a resiliência, o just in case. E para isso é importante olhar para custos de estrutura, reduzir custos de estrutura porque aumenta a capacidade de responder a situações de crise. Eu penso que há muitas empresas que vão realizar mais outsourcing do que aquilo que fazem atualmente e diversificar mercados. É preciso dar um novo valor ao mercado interno e é preciso dar um novo valor aos mercados de proximidade. Já sendo um tema do passado, dos últimos anos, é um tema para o qual, no âmbito desta crise, ganhou-se uma nova consciência, ou despertou-se novas consciências, é o tema do ambiente. E as empresas devem se preparar também para investir mais nesta área, não só porque há uma nova consciência dos consumidores, como eu dizia há pouco, mas porque no âmbito das políticas comunitárias esta vai ser uma área de prioridade. Tudo o que seja a economia circular vai ser uma área de prioridade. Agradeço mais uma vez o convite ao professor Jorge Umbelino e à Escola Superior de Hotelaria do Estoril para estar presente neste webinar. Muito obrigado.
Bem, nós estamos perante uma situação muito complexa e, na minha opinião, estamos confrontados com dois desafios. Por um lado, temos que, como operacionais que somos, dar uma resposta imediata às consequências desta quebra brutal que verificamos no turismo, a partir de março, que bloqueou a chegada de turistas, houve o encerramento de empresas, nomeadamente na área do alojamento, a restauração, mas muitas outras, riscos de desemprego e, portanto, também a necessidade de agir perante este novo quadro. Não vale a pena fazer aqui o resumo da situação, porque eles são conhecidos, das empresas e no emprego, mas e temos um outro desafio, que é pensar também já no futuro. Como é que se vai recuperar, como é que a situação pode ou vai evoluir, com que ritmo e com consistência. E aqui eu penso que temos que partir de alguns pressupostos. O primeiro é este. Eu considero que o turismo vai continuar a ser um setor muito importante para a economia. Apesar desta crise, desta quebra que vamos assistir, não devemos perder de vista a valorização da importância do turismo na economia. Por outro lado, há aqui um conjunto de novas certezas e estas novas certezas até quanto a mim são incertezas, que é esta crise que estamos a viver não teve causas financeiras e económicas diretas, contrariamente a outras, contrariamente, por exemplo, a 2009. Esta só poderia ser comparada, mas a 2009 com uma quebra de 40, 50 milhões de turistas a nível internacional. Ou não, a quebra de 2013 do SARS, que teve essa valor. A SARS foi também uma pandemia, mas esta tem um aspecto novo. Foi a globalização à escala mundial que em poucas semanas esta pandemia adquiriu e que demonstrou também, pôs a nu a diferença de comportamentos nas várias regiões e nos vários países. E este é um ponto em que nós temos que refletir, saber porque é que isto se passou assim, porque é que as regiões foram inicialmente rejeitando, isto não é connosco, é noutros sítios, e cada país foi, isto aqui no nosso país também não tem nada de grave, está controlado, etc., mas depois verificou-se a situação atual. Portanto, houve aqui uma globalização rapidíssima destas situação. Quais são as causas? Eu penso que uma das causas é a alteração dos comportamentos nas relações internacionais entre os países, nomeadamente entre as grandes potências, em que, inclusivamente, como nós todos assistimos, fizeram desta questão da pandemia uma disputa, digamos, de interesses, descarregando uns para os outros e tentando ganhar influência a partir deste problema. Isto é uma situação nova. Nós tivemos isto entre os Estados Unidos e a China, tivemos isto, por exemplo, entre o Reino Unido, o próprio Reino Unido e a União Europeia, e tivemos também problemas dentro da própria União Europeia. O que é que isto conduziu? Que, digamos, houve uma descoordenação nas tomadas de posições. Veja-se, por exemplo, a crise da Organização Mundial de Saúde. Digamos, a Organização Mundial de Saúde foi permanentemente contestada por vários países por interesses e razões políticas, e isto prejudicou, digamos, a resposta à pandemia e deu espaço à demagogia e deu espaço, digamos, a situações negativas. E esta descoordenação da União Europeia inicial, que aliás ainda tem reflexos hoje, é negativa. Por outro lado, também esta crise demonstrou também o papel perverso, na minha opinião, de novas formas de comunicação, nomeadamente das redes sociais, que globalizam instantaneamente situações e que se torna incontrolável, digamos, o apuramento de verdade, a limitação das notícias erradas, que se generalizam ideias incorretas, que impedem consensos e que desorientam também a opinião pública. Este é um facto novo com o qual temos que saber enfrentar e preparar-nos porque ele vai continuar. E por outro lado, isto demonstrou também uma coisa que não é nenhuma surpresa,
alguma fragilidade em alguns atores estratégicos na área de intervenção do turismo. E estou-me a referir, por exemplo, às companhias aéreas. As companhias aéreas tiveram um salto enorme nestes últimos anos, nesta última década e nos últimos anos, mas, digamos, de repente, isto desmorona tudo, desde companhias de bandeira fortíssimas, não vale a pena referir os nomes, até outras companhias mais low cost, que estão também desesperadas porque tinham um sistema de atuação muito rápido, muito interventivo, muito dinâmico, e que esta situação da pandemia paralisou isso tudo. Portanto, este também é e também alguns operadores, eu não vou referir nomes, alguns grandes operadores internacionais que já demonstraram estar a recuar na sua intervenção, nos seus investimentos e na sua estratégia. Portanto, este também é um fator que tem que se ter presente. Portanto, o que é que, isso também porque diminui a publicidade, diminui um conjunto de fatores. Portanto, qual é a minha opinião? Esta vai ser a realidade do futuro. E é neste quadro, digamos, que nós vamos ter que aprender a atuar. E que não é suficiente sermos bons, não é suficiente sermos os melhores do mundo, não é suficiente ganharmos prémios, medalhas e galardões. Isso é importantíssimo, sem dúvida, porque se isso acontece é porque de facto somos bons, mas isso só por si não chega para enfrentar estas incertezas que temos à nossa frente. Portanto, vamos ter que conviver com esta realidade e ter a inteligência para atuar no quadro desta realidade. Portanto, qual é a grande questão de fundo, qual é o elemento forte que nós temos? E isto também exige aqui uma batalha, o professor Jorge Umbelino, que eu considero muito importante e que nós temos que a fazer, que é a batalha pela defesa da importância do turismo na economia. Eu, quando ouço dizer que, digamos, o turismo é uma atividade volátil, isto é uma coisa que faz sorrir, para não dizer outra coisa. Digamos, uma atividade que entre 2000 e 2019 duplicou o número de turistas internacionais no mundo, passaram de 700 milhões para 1.400 milhões, digamos, em que os momentos que há de quebra são momentos ligados a situações conjunturais e económicas, mas há uma continuidade nesse crescimento. Quer dizer, um setor que passa de 500 mil milhões de dólares de receitas em 2000 para 1.500 milhões de dólares de receitas mundiais, isto são exportações, já triplicou em 20 anos. É um setor volátil, que isto é, anda para baixo e para cima, pode acontecer uma coisa ou outra. Não, é um setor em crescimento contínuo e que evidentemente tem momentos, como foi durante o SARS, como foi durante a crise do 11 de setembro de 2001, como foi na crise de 2009, etc., como outros setores económicos sofrem também a sua função. Este é um fator, diz que é valorização da importância económica do turismo. Portanto, perante isto, e isto que nos deve dar força, o que é que eu considero para o nosso país? Nós temos que consolidar e reforçar e afinar a nossa estratégia. A nossa estratégia globalmente está certa, não ponho isso em dúvida, podemos discutir um aspecto ou outro, mas nós temos que adequar, não é alterar, é adequar a esta nova realidade para sabermos enfrentar os novos desafios que aí estão. Nós temos que ter uma proposta global como país, porque interessa muito ter uma imagem global do país positiva na área do turismo. Isso é fundamental. Isto não pode ser uma soma de 308 imagens, nem uma soma de 15 imagens, nem uma soma de 4.480 imagens. Tem que ser uma imagem global. Mas dentro disso, depois, temos que saber apresentar a diversificação dos nossos territórios, dos nossos produtos, das nossas ofertas. Porque ir à Madeira ou ir ao Alentejo não é igual a ir ao Porto ou ir ao Algarve. Portanto, são destinos com oferta de produtos diferentes, ofertas diferentes, e as razões por que os turistas se deslocam a esses destinos é também muitas vezes por razões diferentes. E nós não podemos misturar isso tudo e muitas vezes caímos nesse erro. Temos que saber valorizar globalmente e diferenciar. Porque Portugal não é um país homogéneo. Por um lado,
e o professor sabe, como professor de turismo, que e os turistas também são todos diferentes, digamos, e sabem apreciar as diferenças. Por outro lado, eu penso que nós temos que saber reforçar a qualidade da nossa oferta. Ela já tem qualidade, globalmente, setorialmente, mas temos que ter essa preocupação sempre permanente, não ficarmos satisfeitos. E ter esta visão integrada do país. Não há sucessos só nesta ou naquela região. Há um sucesso global do país e dentro deles há sucessos nas regiões. E isto é uma coisa importantíssima. Por outro lado, há aqui uma questão importante. O nosso turismo, até institucionalmente, nós temos uma cultura importante, temos conhecimento, temos capacidade, temos quadros, temos direção. E isso é muito importante, quer dizer, nós não precisamos de improvisar em turismo. E, portanto, este é o quadro que eu considero. Agora, nós temos um quadro internacional, se nós olharmos para as perspectivas apresentadas pela Organização Mundial do Turismo, elas são muito duras. Mas nós não devemos ficar impressionados. A situação é tão complexa que a Organização Mundial do Turismo nem faz uma projeção. Faz 3 hipóteses de 3 cenários diferentes. Consoante o quê? A velocidade da contenção da pandemia, dependentes de ser condicionadas às restrições das viagens entre países no mesmo continente, e, portanto, põe 3 cenários, um para que isso se resolva em julho, outro que se resolva em setembro ou em dezembro. Para cada um desses cenários prevê uma quebra do turismo a nível mundial muito forte, digamos. Não devemos ficar impressionados com os números, digamos, mas temos que ter a consciência que as previsões são duras e que nós temos muito trabalho à nossa frente e que vamos passar por um período difícil, mas temos que ter a coragem e a capacidade para o enfrentar e trabalhar para novos objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar ao segundo bloco de apresentações. Luís Correia da Silva foi secretário de Estado do Turismo do 15º Governo, entre 2003 e 2004. Engenheiro agrónomo de formação, tem um vasto currículo no setor, onde se pode destacar vice-presidente para a área turismo do ICEP, administrador da Lusotur, da TAP e da Air Macau, presidente do Conselho de Administração da Ground Force Portugal e, atualmente, presidente do Conselho de Administração da Dom Pedro Golf e administrador executivo da Dom Pedro Investimentos Turísticos. É ainda presidente da direção do Conselho Geral da Indústria do Golf e vice-presidente da Associação de Hotelaria e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Bernardo Trindade foi secretário de Estado do Turismo nos 17º e 18º governos constitucionais, entre 2005 e 2011. Economista de formação, tem uma longa carreira na hotelaria, designadamente no Grupo Porto Bay, do qual é administrador. É também administrador não executivo da TAP. Adolfo Mesquita Nunes foi secretário de Estado do Turismo no 19º Governo, entre 2013 e 2015. É licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Políticas. É advogado, sócio da Sociedade Gama Glória. Comentador e colunista em vários órgãos de informação nacional, foi deputado à Assembleia da República. Enquanto secretário de Estado do Turismo, protagonizou alterações no modelo de promoção turística do país e na liberalização das atividades do setor. Vamos ver as próximas 3 apresentações, então. Peço uma vez mais ao meu colega Fernando Santos que ponha no ar este segundo bloco, mas antes disso permitam-me ainda pedir desculpa por uma certa turbulência do som que se verificou a dada altura, mas que creio já estará resolvida. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao professor Jorge Umbelino e à Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril o convite para participar neste webinar sobre este tema que é muito atual, o turismo e o Covid no mundo e em Portugal. E gostaria de fazer algumas reflexões introdutórias e depois deixar alguns detalhes para a discussão durante o webinar. Na minha perspectiva, infelizmente, a pandemia de Covid-19 está ainda longe de estar controlada no mundo e o controle da mesma parece definitivamente só vir a ser conseguido com o recurso a medicamentos e a vacinas cuja disponibilização em massa ainda não tem uma data prevista.
Na Europa e em Portugal temos assistido ao ressurgimento pontual e localizado de novos surtos de doença, cuja probabilidade de acontecerem, dimensão, impacto e consequências somos incapazes de prever. O combate à doença exigiu a adoção de medidas extremas de encerramento de fronteiras, restrição de circulação, confinamento social e suspensão de atividades produtivas que tiveram impacto e consequências brutais nas economias nacionais e em particular no turismo. A pandemia de Covid-19 veio interromper em Portugal de forma súbita e inesperada um ciclo de grande crescimento da economia turística, afetando sem exceção todas as atividades e empresas da cadeia de valor, sendo particularmente crítica para os recentes investidores ou para empresas que recorreram ao crédito para financiar a expansão ou a diversificação das suas atividades. A paralisação da atividade turística afetou centenas de milhares de trabalhadores e talvez pela primeira vez conferiu uma visibilidade mais generalizada a todos os portugueses da importância e da dimensão do turismo na criação de riqueza e de emprego no país. As expectativas em tempos geradas de uma rápida retoma da atividade turística após a ultrapassagem da fase mais crítica da pandemia e do subsequente desconfinamento e abertura de fronteiras parecem estar agora mais afastadas. A retoma do turismo vai ser lenta e porventura mais arrastada no tempo do que o previsto, sendo certo que demorará mais que outras atividades produtivas, até porque depende de condições e fatores que Portugal, enquanto destino, e os seus operadores turísticos não têm efetivamente capacidade de controlar só por si. Ainda assim, e na minha perspectiva, a vontade de usufruir da experiência de viajar e de conhecer novos destinos turísticos ou de beneficiar de períodos de descanso e férias pode ter sido adiada, mas não foi nem vai diminuir. A materialização da decisão de viajar para outros destinos será tão mais rápida e consequente quanto a percepção de confiança nas condições de segurança for reconhecida e assumida pelos potenciais turistas. Mas desta vez o estabelecimento da confiança será diferente do que estamos habituados a observar em relação aos destinos afetados por atos de terrorismo ou por epidemias localizadas. A pandemia instalou-se nos mercados emissores e nos destinos, e os riscos de infecção podem generalizar-se, tanto nas populações que não viajam, como junto dos residentes nos destinos que não estão diretamente ou indiretamente envolvidos na atividade turística. E por isso há uma preocupação acrescida em relação a estas questões. Neste contexto, julgo que o trabalho de todos deve hoje centrar-se em tudo fazer para que internamente seja possível minimizar as condições e os riscos de alastramento da pandemia. Disponibilizar informação de forma transparente aos operadores turísticos e aos potenciais turistas sobre os aspectos relativos às condições de saúde e de higiene no país e nos seus principais destinos regionais. Criar as condições para tornar a experiência de viagem e chegada ao destino tão segura quanto possível. Criar as condições para tornar a experiência de visita de férias em todas as componentes do destino tão segura quanto expectável, garantindo que as preocupações e expectativas dos clientes no que respeita à prevenção da doença e à higiene sejam atendidas. E garantir toda a flexibilidade possível nas reservas para facilitar a decisão de viajar para um destino nacional. Faço notar que Portugal em 2019 foi considerado o melhor destino turístico do mundo e o terceiro país mais seguro. Tal pode ajudar, mas nada garante uma retoma mais rápida do turismo no país. E devemos todos equacionar devidamente os riscos e os custos a curto, médio e longo prazo de uma eventual retoma mais rápida, mas menos controlada do turismo nos nossos principais destinos regionais. Em 2019 ouvimos críticas ao impacto e às consequências nas condições de vida dos residentes de algumas cidades do país do que se considerava o overturismo. Em 2020 olhamos com nostalgia e preocupação para as cidades e destinos sem a presença de turistas estrangeiros e com a economia local paralisada. Por isso, esta crise é também uma oportunidade para discutir, ajustar e mesmo reinventar alguns aspectos do modelo do turismo e de desenvolvimento turístico que temos implantado e vivido, adequando às novas exigências de sustentabilidade e de segurança que os potenciais turistas vão ter sempre presentes no futuro, a quando a sua decisão de viajar. Sobre os aspectos ou pontos
que referi inicialmente, julgo que teremos a oportunidade de falar e de discutir durante o webinar. Muito obrigado por nos acompanharem nesta reflexão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, saudar esta iniciativa da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, de juntar pensamento, produzir reflexão, e é com gosto, obviamente, que me associo a este esforço e ao professor Umbelino e a todas as pessoas, no fundo, que organizaram esta iniciativa. Dizer-vos o seguinte: eu penso que é razoavelmente pacífico hoje dizer que o turismo será dos últimos setores a arrancar, porquanto depende da liberdade de circulação, depende daquilo que venha a acontecer no domínio do transporte aéreo, onde as incertezas são muitas. Temos vindo, no fundo, a assistir às ajudas públicas às companhias de aviação, porque elas, no fundo, têm os aviões no chão e as pessoas, no fundo, impedidas de circular. E, portanto, o turismo como atividade, como uma prestação de serviços feita no interior de cada um dos países, está muito dependente destas dinâmicas. Portugal tem um track record positivo e bom aí neste domínio, abordou bem a questão da pandemia nas suas diferentes regiões, tem também um track record muito bom ao nível do serviço prestado, não somos nós que o dizemos, são as organizações internacionais que o dizem, e portanto desse ponto de vista está certamente bem colocado em termos de destinos a visitar. E isso obviamente é importante, são notícias boas, mas que naturalmente neste quadro novo, neste novo normal, como se costuma dizer, obrigam-nos a todos os agentes do setor a, no fundo, estarmos adequadamente preparados para este regresso. Em primeiro lugar, logo ao nível das companhias aéreas e na circulação, perceber-se ou não se temos a oportunidade de fazer testes na origem, porquanto isso é essencial para garantir segurança, e depois no domínio das infraestruturas, seja nos aeroportos, seja nos espaços comuns, seja nas próprias unidades hoteleiras. É esse, aliás, o trabalho que tenho vindo a desenvolver no grupo a que pertenço, que é com as reaberturas agora programadas, e já tivemos a oportunidade de fazê-lo no Algarve, agora no dia 10 de junho, no fundo adequar o hotel a esta nova relação com o nosso cliente. E aquilo que vos posso transmitir é de facto que conseguimos construir uma nova relação de confiança. Temos hoje acrílicos, temos hoje máscaras, temos hoje geles, temos hoje um conjunto de matérias que se relacionam com a utilização dos espaços comuns, mas é interessante perceber que os próprios clientes, eles próprios, já reivindicam esse cuidado. Ou seja, a nossa relação, que é uma relação construída ao longo do tempo, mas que tem hoje novos indicadores. E é uma matéria muito interessante porque hoje, mais do que os manuais, que são importantes, de procedimentos, é sobretudo desta relação que nós vamos construir uma relação de serviços. Ou seja, vamos adicionar a questão da segurança sanitária como um indicador essencial na prestação de serviço e, portanto, eu acho que este exemplo que vos dei é o exemplo que se vai seguir por todas as unidades hoteleiras, pelos estabelecimentos de restauração, animação turística, agências de viagens, e acho que Portugal tem de facto um bom ponto de partida por onde atuar. Nós temos as características todas que nos tornam um destino muito, muito apetecível, agora temos que juntar mais esta. E, portanto, acho que, do ponto de vista da oferta, resolvido o problema da procura, nomeadamente no domínio da aviação, podemos, obviamente, encontrar aqui, digamos, um ponto de equilíbrio mais à frente que nos permitirá voltar a sorrir. Finalmente, uma questão que é muito, muito importante, que nós tivemos que olhar para ela quando encerramos os hotéis, nomeadamente na questão de colocar os nossos colaboradores em segurança. Eles estão ávidos pelo regresso, eu senti isso já no Algarve. Tivemos a oportunidade ao longo deste tempo também de fazer muita formação, quer interna, quer ao nível daquilo que as associações nos puderam dar, e portanto sentimos que temos condições para, no fundo, reafirmar esta mensagem, que é uma mensagem de que, criando as condições para que o nosso hotel seja um estabelecimento em que se pode fruir em segurança, dar o nosso contributo para que o país possa ser uma referência em termos internacionais.
Muito obrigado. Perguntava-lhe se atreve a fazer, digamos, um prognóstico da dimensão temporal do problema, ou seja, quando é que podemos admitir voltar a ter alguma realidade turística próxima daquilo que conseguíamos até o ano passado e mesmo até o início deste ano? Isso é uma boa pergunta, é a pergunta $1 milhão. Como é evidente, as próprias organizações internacionais elas não são unânimes quanto a essa matéria, porquanto ela está dependente de uma vacina, ela está dependente de recaída, está dependente no fundo de termos questões que se relacionam com a segurança, um pouco a ameaçar este equilíbrio. Mas eu diria, enfim, de forma razoavelmente segura, de que só no final de 2021 e já em 2022 é que podemos almejar a ter números como tivemos em 2019, que é bom não esquecer, foram os melhores de sempre, e onde Portugal no fundo consolidou uma trajetória fortíssima de crescimento. E é uma coisa interessante é hoje perceber que em qualquer análise fora do perímetro do turismo, por qualquer reputado economista já coloca sempre o turismo como uma atividade absolutamente essencial para que Portugal possa continuar a crescer. Para concluir esta intervenção inicial, lançava-lhe só este desafio. Acredita, agora parece estar quase na moda acreditar nisso, digamos, encaixa nesse pensamento que poderá vir a existir alguma mudança na procura, privilegiando produtos alternativos e consequentemente também em muitas circunstâncias destinos diferentes, ou, digamos, fugindo um bocadinho do que era o normal até ao ano passado? Já este ano vamos ter uma situação diferente, ou seja, vamos ter uma presença dos nossos do mercado nacional de forma mais acentuada do que tínhamos anteriormente, apesar de, atenção, as pessoas, por exemplo, em layoff tiveram uma redução de 1/3 do seu rendimento. Portanto, normalmente essa parte é uma parte que é destinada, se quiser, a lazer. Isto vai permitir, de facto, o surgimento de novas realidades. Agora, atenção, não nos esqueçamos do seguinte: como é evidente, o país turístico está a preparar-se hoje com matérias que se relacionam com as questões sanitárias e, portanto, fazendo este esforço, o que é importante é que possamos cada vez mais nesta diversidade concentrada chamada Portugal, possamos no fundo incluir novas realidades. Nunca em ambiente de substituição, como eu aliás já havia escrito e referido noutros webinars, mas sobretudo numa lógica de estreita colaboração. Sim, eu acho que dessa forma nós podemos consolidar esta ideia de que o turismo é o melhor instrumento de coesão política, económica e social. Acho que podemos, no fundo, fazer esse esforço e acho que com razoável certeza vamos atingir. Acho que é hoje claro que a economia portuguesa depende muito do setor do turismo. Depende do ponto de vista da criação de riqueza, depende do ponto de vista das exportações, depende do ponto de vista da criação do emprego e depende também do efeito indireto que gera em muitas outras atividades. E é porque tem este peso verdadeiramente extraordinário que ele merece uma atenção extraordinária por parte das políticas públicas. Isto é, nós não estamos apenas a falar de uma área de atividade que foi prejudicada por esta pandemia, nós estamos apenas a falar de uma área da economia que foi suspensa parcialmente durante esta pandemia, estamos a falar da suspensão de uma das principais atividades económicas portuguesas, o que significa que a sua paragem por mais tempo do que o normal provoca, para além de efeitos económicos, efeitos sociais que são graves. E por isso é que me parece útil que possamos, neste momento de perspectivar que políticas públicas é que podemos adotar para o setor do turismo, fazê-lo com a consciência de que faz sentido ter um plano especial para o setor do turismo, não tanto pela crise em que vai trabalhar, mas pelos efeitos sociais que uma crise no setor pode gerar. E ainda que hoje estejamos com
outra possibilidade de otimismo face àquilo que eram as nossas perspectivas no começo desta pandemia. É ainda muito cedo para perceber com que linhas é que o setor do turismo se vai cozer, porque o setor do turismo depende não apenas do nosso mercado e, portanto, das circunstâncias daquilo que se passa em Portugal, das regras de confinamento, das regras de suspensão das atividades económicas, mas também daquilo que se passa nos nossos principais mercados emissores. Isto é, nós não temos ainda hoje noção, havendo segundas vagas, se os países vão adotar as mesmas regras de confinamento e de proibições que adotaram nesta primeira fase, que países é que o vão fazer e de que forma é que as fronteiras fechadas, os aviões a não poder circular ou circular com menos tripulação, pode impactar no setor. Isto é, é um setor particularmente exposto à concorrência por si, mas é um setor particularmente exposto agora às decisões políticas que vão ser tomadas pelos outros Estados, porque dependemos dos mercados emissores, que são cerca de 60%, pelo menos no ano passado, foram 60% da procura que nós tivemos. E, portanto, é neste quadro de incerteza sobre se vamos ter uma segunda vaga, se não vamos, e como é que os vários países vão reagir, que nós vamos ter de trabalhar. Sobretudo o setor privado, neste caso, a não assumir compromissos que presumam que a normalidade voltou quando temos tantas incógnitas pelo caminho. Dito isto, o essencial de um destino turístico, ele está cá, não foi perdido. Nós não tivemos uma catástrofe natural que tenha destruído o nosso setor turístico, que tenha destruído o nosso destino e que tenha destruído as nossas principais qualidades. Conquanto nós consigamos manter o nosso setor privado ativo, conquanto nós consigamos manter as empresas com algum nível de capitalização para se poderem manter ativas, o essencial do nosso setor está cá. E o essencial do nosso destino está cá. Aquilo que nós precisamos de garantir é, por um lado, que esse setor privado se mantém, e por isso são necessárias políticas de apoio às empresas por mais tempo do que aquelas que são os apoios às empresas normais ou de outros setores de atividade, precisamente porque ela tem um desafio de confinamento e de suspensão muito maior e muito mais dependência de mercados externos do que outras atividades. Implica, do ponto de vista da comunicação, dar conta da percepção ou dos problemas de percepção que hoje as pessoas têm na hora de viajar, segurança sanitária, qualidade, limpeza, pouca organização do espaço público e organização do espaço privado de forma a garantir o distanciamento social e, portanto, é preciso organizar a comunicação, como aliás está a ser feito, para atingir o público que pode viajar, dizendo que este é um destino seguro, e cada um dos empresários fazer o mesmo. Isso implica mudança da discussão de comunicação, mudança na nossa proposta de valor, mudança na forma como apresentamos o nosso produto. E, portanto, implica, dizia eu, ajudas especiais às empresas para manter o destino turístico no essencial vigente, válido, com a nossa proposta de valor igual. Implica alterar as políticas de comunicação, adaptando-as às novas aos erros de percepção que as pessoas neste momento podem ter relativamente à viagem, o que significa não só este reforço da ideia de segurança sanitária, mas também, eventualmente, alterar o tipo de motivações, destinos e experiências que estamos a promover, porque neste momento são outras as motivações dos nossos viajantes, e por isso implica também não só uma mudança no conteúdo da informação que se presta, mas também uma mudança nos destinos, nas experiências e nas motivações que estamos a procurar despertar, porque são outros e são destinos. Mas implica também uma alteração dos nossos espaços públicos e dos nossos espaços privados para poder ser consequente com essa ideia de segurança sanitária. Nós temos de garantir que à porta dos nossos museus as filas são feitas de forma a haver distanciamento social, para dar um pequeno exemplo mais caricato, mas que contrariará qualquer imagem de país sanitariamente seguro se toda a experiência turística que o turista aqui tem, para além do espaço privado nos hotéis, for desorganizada, não houver distanciamento social, não houver essas preocupações. E, portanto, do ponto de vista autárquico e nacional, esta ideia de adaptar o espaço público a esta necessidade de transmitir essa mensagem e as exigências sanitárias que devem estar asseguradas. Por outro lado, o setor empresarial tem também de adaptar-se
aquilo que são as novas exigências da procura e perceber que a sua proposta de valor, extraordinária há 6 meses, pode estar profundamente desatualizada sem ter perdido nada da sua qualidade. E, portanto, é preciso que o próprio setor, desde a animação turística à hotelaria, passando pelas agências de viagens, tem de adaptar a sua proposta de valor àquelas que são as novas motivações e, portanto, os produtos têm que ser outros, ainda que sejam transitoriamente outros. Não sabemos ainda quanto tempo é que isto vai durar e mesmo quando a pandemia passar, mesmo não havendo segunda vaga, os problemas de percepção ainda vão demorar algum tempo a persistir e, portanto, temos de contar com eles. Dito isto, há uma palavra de otimismo que gostava de deixar, ou 2 palavras de otimismo que gostava de deixar. A primeira é que o turismo é uma atividade que tem todo o potencial para crescer em tempos de normalidade, por razões sociais, por razões culturais, por razões até de afluência da nova classe média mundial. O turismo tinha perspectivas de crescimento, não apenas porque é uma atividade que estava a ser bem desenvolvida, mas porque tem todas as condições para o efeito. Isso não se alterou, uma vez vencido este problema que temos de percepção, uma vez estas dificuldades de viajar, voltaremos a ter condições de crescer. Portanto, é importante que o nosso ecossistema do setor do turismo consiga manter-se, tanto quanto possível, intacto para poder beneficiar dessa realidade. Portanto, eu estou completamente contra a ideia de que a humanidade mudou, o turismo mudou, as pessoas vão deixar de querer viajar, que a nossa escala de prioridades e de consumo alterou-se radicalmente e o turismo passou a ser algo que vai apenas ser que perdeu lugar na nossa escala de prioridades de consumo. Estou em profundo desacordo com isso. E, portanto, esta mensagem de otimismo de que uma vez ultrapassada os problemas de percepção, teremos condições de voltar a exercer ou voltar a ser um destino turístico muito, muito vibrante, para além da qualidade que temos. E a segunda palavra de otimismo, para dizer que o mercado nacional vai responder, como já começa a responder, e há muitas oportunidades que o setor vai ter neste momento para desenvolver, para conhecer, para inovar. E isso é a preocupação de políticas públicas que eu acho que era importante ter, é se aquilo que nós estamos a exigir do setor é que se requalifique, que se transforme, que se adapte, então, ou que utilize este tempo para poder melhorar as suas propostas, então também temos que garantir instrumentos do ponto de vista financeiro para que ele possa fazer. E por agora acho que cumpri mais ou menos com o tempo, desculpem-me se falei de improviso, provavelmente há muitas coisas relevantíssimas que eu tinha para dizer e que não disse nesta primeira intervenção, mas espero poder depois, na fase de perguntas e respostas, dar conta de algumas delas. Vamos agora passar à fase do debate, mas permitam-me só aqui um breve agradecimento interno aos meus colegas Rita Pérez e Cândida cada vez que me têm estado a ajudar na gestão do e-mail e também ao Gabinete de Comunicação da EST e à nossa colega Rita Faria, que tratou dos aspectos gráficos e de pós-produção dos vídeos. A metodologia que eu ia propor passava por esta sequência. Nós temos aqui um conjunto muito alargado de perguntas, podemos naturalmente fazer alguma seleção, pedir desculpa a todos aqueles que não poderão ver a sua pergunta trazida aqui a este debate, mas não é, de facto não é possível. Senhora Secretária de Estado, das 2 ou mais notícias, conforme querem interpretar, é que elas são quase todas dirigidas a si, tem que ver com a parte mais operativa do processo, e eu se calhar iria fazer uma breve síntese dessas perguntas, e depois passaria a palavra para uma primeira ronda aos nossos oradores, que não a Senhora Secretária de Estado. A seguir, daria a palavra a si para tentar responder essas perguntas e, no final, faríamos uma ronda entre todos com a Senhora Secretária de Estado a encerrar. Para que isto seja possível, tenho que pedir que sejamos todos, e começar por mim, o mais sintéticos possível no uso do tempo. Então, em relação às perguntas que temos aqui e que selecionamos como sendo, porventura, as mais interessantes, temos aqui de dois intervenientes, o professor Alfonso Vargas Sanches, da Universidade do Elva,
e Alfredo Tavares, diretor de operações da Mystery Hotels, que nos faz uma pergunta acerca do timing de abertura das fronteiras com Espanha. Porque é que é este o timing, porque é que é diferente de outras opções? Portanto, algum comentário à Sra. Secretária de Estado, designadamente, se assim me entender, acerca dos motivos que levam a esta circunstância. Também tenho aqui duas intervenções, mais uma vez Alfredo Tavares e também da professora Érica Amorim, que é uma colega nossa brasileira, mas que vive em França, que nos põe questões sobre o selo Clean and Safe. Duas questões diferentes. A primeira é sobre a avaliação da efetividade do selo nas funções a que se propõe, e a segunda é se existe a intenção, ou sequer a possibilidade, de estender esse selo a outros agentes turísticos, não aqueles que originalmente foram apresentados, por exemplo, os transportes públicos. O nosso colega Fernando Perna, da Universidade do Algarve, faz uma pergunta acerca do turismo interno. Isto é, foi agora descoberto, é a grande aposta, pode ser a grande solução para o imediato. A questão que o colega Fernando Perna pergunta é se não será tempo de darmos uma atenção mais permanente a este segmento da procura e não falarmos dele quando nos faz muita falta, como é agora o caso. Duas outras notas. A questão da limitação das rotações, tanto nas companhias aéreas, como, por exemplo, nos cruzeiros, como até podíamos ir mais longe, nas salas de espetáculos, etc. Se é, digamos que a avaliação é que se vai fazendo do impacto que isso tem na rentabilidade das próprias operações e que consequências daí virão para a operação turística futura. Esta pergunta vem do Dr. José Luís Cardoso. A doutora Jacinta Marto, diretora do hotel em Fátima, muito atormentada com estas novas notícias de casos no santuário, pergunta, digamos, e esta pergunta creio que pode ser alargada também a outros contextos, o que é que podemos contar em torno desta instabilidade? O que é que se pode sugerir aos operadores? Que cancelem desde já por conta própria, ou que aguardem por novidades? Portanto, no fundo é esta gestão das expectativas e do incerto, como é que nos devemos posicionar em relação a essa matéria. Um ex-aluno da escola, licenciado com o grau de mestre em Gestão Estratégica de Eventos, pergunta que tipo de expectativa podem ter os jovens graduados nesta área quando os eventos estão num estado tão difícil quanto agora acontece. E, para já, creio que seria aquilo que podíamos considerar como umas perguntas, porventura, mais oportunas e também possíveis de serem respondidas. Professor, viva! Então, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso convite, gentil convite, a toda a organização, também aos colegas de painel. Foi bom verificarmos que estamos sintónicos e apreciei vivamente todos os reparos, todas as recomendações, sugestões, também alguns cumprimentos que... Alguém está a fazer alguma sabotagem e estão-me a desativar o microfone. Eu estou a receber mensagens dando conta que o meu microfone está a ficar desativado, portanto era melhor talvez não mexerem. Ok, então vou continuando e vou tendo atenta aqui ao meu microfone. Portanto, estava eu a dar nota que apreciei os contributos e os comentários, as sugestões que fui recebendo nesta primeira ronda de intervenções. Eu gostaria de responder às questões, ainda assim permitam-me, até porque o tempo vai sendo curto, de dar aqui 3 notas da minha parte muito breves face às várias sugestões e reparos que foram sendo partilhados. Em primeiro lugar, dar-vos nota do seguinte: o turismo é de facto um motor de crescimento e criação de riqueza importantíssimo no nosso país. Eu vou-me abster de partilhar os números, todos nós sabemos os números, mas ainda assim gostava de dizer que estamos a falar de 132 mil empresas, 75% das quais com empresários em nome individual. Portanto, temos aqui uma estrutura, um tecido empresarial, uma estrutura empresarial muito diferente do que acontece em outros setores de atividade.
Gostava de dar nota que a razão pela qual o turismo é hoje um motor de crescimento e criação de riqueza está intrinsecamente ligado, a meu ver, ao espírito de compromisso e de cooperação que foi sendo uma regra ao longo dos vários governos. Houve sempre aqui um compromisso nos vários governos, no sentido de perceber qual era a evolução que todos geríamos para o turismo. Esse compromisso ficou vincado em diversos documentos que foram sendo produzidos, em várias teses que vão sendo produzidas e, portanto, houve sempre uma coerência na política pública no que toca ao turismo, coerência essa que nos ajudou a celebrarmos no ano 2019 números extraordinários, recordes no turismo. Mas eu gostava de dar nota que, para além deste compromisso público ao longo dos anos e ao longo dos vários governos, houve também um compromisso importante público-privado. Há uma relação muito interessante, uma dinâmica muito positiva entre a Secretaria de Estado, a própria Confederação de Turismo de Portugal, as associações do setor, os vários empresários, e acho que essa cooperação, esse registro positivo desta cooperação deve ser relevada, enaltecida e trabalhada e acarinhada. Também gostava de dizer que, para além deste compromisso ao longo destes vários anos, entre vários governos, este compromisso público-privado, tem havido também um compromisso muito positivo no que toca ao poder central, ao regional e ao local. Foram aqui referidas e feitas algumas observações sobre o poder local também, e eu quero-vos dar nota que, da minha perspectiva, a dinâmica como o turismo tem funcionado territorialmente com as entidades regionais de turismo, com as próprias agências regionais de promoção turística, tem sido muitíssimo positiva. Evidentemente que há sempre matérias para melhorar, e esta com certeza não fugirá à regra, ainda assim este espírito esta dinâmica que tem vindo a ser privilegiada no turismo, de há alguns anos esta parte, parece-me a mim de positivo e de registar. Para além desta lógica de compromisso no setor e desta lógica de cooperação, eu quero dar nota que esta pandemia em que, enfim, estamos todos a vivê-la, há aqui uma palavra de ordem que naturalmente tem a ver com confiança, mais do que nunca a palavra de confiança é a palavra de ordem, e Portugal teve uma resposta interessante no que toca à pandemia, a nível de saúde pública, a resposta essa que nos ajudou a ter uma projeção internacional também reforçada, mas nós não ficamos à espera apenas e tão só desta resposta de saúde pública. Nós fomos o primeiro país a ser reconhecido como um país de destino, um destino turístico seguro pelo WTTC, portanto pela Comitê de Turismo e Viagens Mundial, pelo Conselho, melhor dizendo, de Turismos e Viagens Mundial, e estes reconhecimentos internacionais ajudam-nos naturalmente a instigar a confiança a quem nos procura e nos nossos clientes clientes e público-alvo. Por fim, para além da questão do compromisso e da confiança, gostava de perder aqui algum tempo a falar da comunicação. É muito importante passarmos uma mensagem positiva, ainda que todos nós saibamos que estamos em tempos de incerteza, mas ainda assim uma mensagem positiva, muito alinhada, muito assertiva também e muito clara. E eu penso que estas iniciativas que fomos desenvolvendo a nível da campanha interna, primeiro a nível do Can't Skip Hope, depois a nível da campanha Ler Portugal e agora com a campanha interna, são sinónimos de projetos que cumprem este desidrato. Comunicação positiva, contínua, assertiva, clara, focada. Pronto. E portanto eu não queria deixar de dar nota destas 3 reflexões que resultam em boa verdade das várias intervenções, das 6 intervenções que tive o privilégio de assistir. Relativamente às questões, muito rapidamente gostava de percorrê-las. A abertura de fronteiras. Nós estamos em negociação com o Estado espanhol há largos meses e a data de 1 de julho foi uma data que foi concertada por ambas as partes e é a data que nós desde sempre advogamos como sendo uma data em que todas as estruturas de ambos os lados da fronteira, e passo aqui e estou aqui a referir-me especialmente às estruturas também que dependem do Ministério da Administração Interna, era esta a data que nós consideramos que as estruturas estariam preparadas. Como é sabido, Espanha decidiu antecipar o prazo, também como é sabido, Portugal decidiu manter
o calendário que tinha vindo a ser discutido há largas semanas. E, portanto, nós mantivemos a data de 1 de julho, Espanha, entretanto, decidiu alterar, também, enfim, de acordo com os critérios que os nossos amigos espanhóis, nossos irmãos espanhóis entenderam por bem privilegiar. Nós temos tido uma política que não tem sido errática a nível de negócios externos, muito pelo contrário, tem sido uma política bem assertiva, e nessa medida a data é aquela que desde sempre, desde há longos meses, longas semanas, tínhamos vindo a discutir com os nossos irmãos espanhóis. Em relação ao selo Clean and Safe, nós quando o selo foi lançado no dia 24 de abril, portanto já lá vão 60 dias, fomos o primeiro país do mundo a lançar uma iniciativa desta natureza, com a consciência plena de que a confiança e o bom cumprimento das regras sanitárias era algo que é e será privilegiado pelos turistas. Foi e para a animação turística, e entretanto o selo foi ganhando vida própria e neste momento já está presente nos museus, nos restaurantes, nos campos de golfe, nos casinos, nas áreas de serviço de autocaravanas, nos rentacars, e a pergunta explicitamente referia aos transportes públicos. Portanto, nesta altura já temos uma parceria com a IMT para permitir que o selo seja atribuído junto dos operadores económicos que desenvolvem atividades de rentacar. Nos postos de turismo, nas próprias guias intérpretes. Eu queria dar nota que o selo, para além de privilegiar uma lógica de autorregulação, ele assenta também em inúmeras ações de formação, e nesta altura foram mais de 15 mil os trabalhadores que tiveram acesso a ações de formação online organizadas pelo Turismo Portugal, e aqui o meu cumprimento muito, muito caloroso e especial para as escolas do turismo que tiveram aqui um papel absolutamente extraordinário. Continuamos a trabalhar para que o selo possa ser estendido a outras áreas, sendo certo que para as outras áreas teremos que naturalmente que depender das tutelas respectivas, que não são turismo. Em relação ao turismo interno, parece-me manifestamente injusto que se diga que só agora é que estamos a olhar para o turismo interno. Não é assim, não foi assim. O turismo interno sempre mereceu especial atenção por parte de toda a Secretaria de Estado, por parte do Turismo Portugal. Foram várias as campanhas lançadas exclusivamente para o mercado interno. Todos nós nos lembramos da célebre campanha Faça Férias Cá Dentro, e portanto já nessa altura entendíamos que o turismo interno deveria ser trabalhado. Este ano não será diferente, evidentemente que reforçaremos o investimento no turismo interno, desde logo já lançamos a campanha com este propósito, a campanha no passado dia 15, que dá nota do Tu Podes, não é? Já que vivemos no melhor destino turístico do mundo, nós todos podemos usufruí-lo em pleno, e esta campanha Tu Podes tem tido uma repercussão muito interessante e esperemos que consigamos alavancar aqui um bom interesse por parte de todos nós portugueses em fazer férias cá dentro este ano. Em relação à pergunta sobre gestão de expectativas e a incerteza, bem, nós vamos ter que lidar com isto, não é? Isto em especial no que toca ao turismo religioso, e a pergunta que foi levantada, penso, de Orem ou de Fátima. Uma das coisas que aprendemos com esta pandemia é que o turista precisa de ter do lado do operador económico uma grandíssima flexibilidade no momento de reserva e no momento de pagamento. E portanto esta flexibilidade de booking, não é? Na altura quer da reserva, quer no pagamento, esta flexibilidade vai ter que existir, e pode ser que se dê o caso de ser até uma proposta de valor que até então não seria, enfim, tida como importante por parte dos operadores económicos, e que agora possa constar das suas propostas de valor. Portanto, a flexibilidade da reserva. E eu aí instigava todos os operadores económicos a poderem seguir esta política e flexibilizando as reservas por parte dos seus clientes, e garantindo aqui uma boa gestão deste clima de incerteza que vai continuar a pairar enquanto não houver uma vacina. Em relação aos eventos e congressos, e estou a terminar, gostava de dar nota que no plano de estabilização económica e social, nós tivemos, como penso que será conhecimento de todos, a especial preocupação de incluir várias medidas
que complementam as anteriores, não é? Eu recordo que as anteriores, e já foi falado aqui, o layoff e outras, portanto, no total representaram 1.000 milhões de euros. Nós estamos a falar da linha de apoio da Tesouraria de Microcrédito Turismo Portugal, as linhas de crédito com garantia pública, o próprio programa Adaptar, importantíssimo, um programa em que tínhamos fundo perdido para empresas se poderem melhor preparar para responder às exigências da pandemia, os próprios deferimentos das prestações de reembolso de rendas do Turismo Portugal, portanto tudo junto, estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros, e entretanto no plano estratégico económico e social incluímos várias medidas adicionais que não se esgotam aqui, porque o Governo tem tido aqui uma postura aberta, flexível, proporcional. Ainda assim, há algumas medidas que relevam para o setor de eventos e congressos. E ainda hoje, na audição parlamentar, recebi algumas críticas sobre as medidas que tinham sido desenhadas, porque me dizia alguns deputados que não íamos ter congressos e eventos tão cedo. Pois eu devo confessar que não estou de acordo, acho que nós devemos ser otimistas, estou convencida que até ao final do ano teremos muitos eventos e congressos e, portanto, nessa perspectiva, gostaria de dar nota que nós antecipamos no plano estratégico económico e social medidas específicas para o setor do congresso e eventos, incluindo uma que era uma pretensão de há largos anos, que se prende com a devolução aos organizadores de congressos, feiras, exposições, seminários e similares, do valor de IVA, do valor equivalente de IVA deduzido junto à autoridade tributária. E com esta medida, consideramos nós que estamos a colocar Portugal na linha da frente, par a par, com outros destinos turísticos e, portanto, estamos a criar aqui maiores níveis de competitividade. E com isto termino, Sr. Professor, passo a palavra aí novamente para esse lado, esperando que possa ter respondido de forma cabal a todas as questões que foram identificadas. Muito obrigada. Muito obrigado. E então passar a palavra aos nossos outros oradores, depois no final o Sr. Secretário de Estado fará a intervenção de encerramento. Eu, enfim, pedirei a benevolência de todos, quer os oradores, quer quem está a assistir, para uma tolerância de alguns minutos para lá da hora que tínhamos previsto, que ficam por conta destes atropelos tecnológicos a que nos vimos sujeitos. E se me permitem os nossos oradores, eu propunha agora que fizéssemos a ronda ao contrário. Acho que faz algum sentido. Temos aqui, enfim, seguir o mesmo critério, mas agora pegando na outra ponta. E assim sendo, convidava o Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Já estou? É que não me estava a deixar falar. Agora, eu não estava a contar com isto, achei que ia seguir a mesma ronda. Eu não tenho, e ainda para mais que fui o último a falar, não tinha perguntas que me são dirigidas. Eu gostava só de dizer aquilo que me parece que é mais relevante para o agora. Tendo em conta que estamos num momento em que nós não sabemos de facto com que é que nos podemos contar do ponto de vista da procura, dos nossos mercados emissores, das companhias aéreas, da condição da epidemia, portanto da pandemia, é muito difícil, até para quem está no governo, definir políticas públicas que envolvam recursos para contextos que conhecemos pouco. E por isso, para além daquilo que tem sido feito do ponto de vista da comunicação e de preparação do destino para uma nova realidade, que é uma realidade em que vamos ter de conviver durante algum tempo com o vírus e durante mais tempo com novas preocupações sanitárias, é de preservação, tanto quanto possível, do setor empresarial, que é um setor muito atomizado e com um número muito grande de pequeníssimas empresas. E aí a minha insistência é talvez por aí. Estou de acordo com aquilo que diz a Sra. Secretária de Estado do ponto de vista da comunicação, acho que aquilo que tem sido feito bastante bem. Do ponto de vista das linhas do Turismo de Portugal são, se me permitem, daquilo que vou falando com os empresários, é sempre ressalvado que é a única que funciona muito bem, que funciona há horas e que, portanto, não sei se a situação, entretanto, melhorou, mas, de facto, isso está a acontecer. Mas, do ponto de vista empresarial, a situação é dramática. Do ponto de vista do emprego, a situação é dramática e seria aí o meu foco, sem soluções mágicas, como é evidente. O outro ponto que
que reflete aí de uma pergunta que foi feita, é a necessidade de ter, por parte das autoridades de saúde, eventualmente intermediadas pelo Turismo de Portugal, é ter um fluxo muito maior de comunicação e mais segmentado e targetizado para as empresas do setor. Se nós formos ver o que é que as empresas do setor têm de cumprir, as regras são as regras mais ou menos gerais, aplicáveis a todas, e depois cada um de nós vai adaptando àquilo que é a nossa realidade. Perguntas e respostas muito firmes, com protocolos sanitários adaptados a cada uma das atividades, por mais difícil que isto seja, e se lo há, é provavelmente aquilo que é preciso. Um gestor do destino, o que é que precisa de fazer perante um surto? Como é que se deve posicionar? Que mecanismos é que deve ativar? Todo este género de realidades, num setor empresarial tão atomizado, provavelmente do ponto de vista de comunicação e de segmentação da mensagem, seria essencial. De resto, estou de acordo com grande parte daquilo que foi dito e dizer à Sra. Secretária de Estado que não lhe invejo o papel neste momento de estar nessas funções e, portanto, em tudo aquilo que eu puder colaborar ou ajudar, por favor, conte comigo, porque estamos, da mesma maneira que se diz relativamente à pandemia, estamos juntos nisto, de tentar ajudar o setor a passar por esta fase. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Então, seguindo o critério que tinha apontado, passaria agora a palavra ao doutor Bernardo Trindade, invertendo a tal ordem das apresentações anteriores. Obrigado, Jorge. Obrigado a todas as perguntas, todas elas muito pertinentes. E eu vou tentar usar uma economia verbal na resposta às perguntas. A primeira é relativamente à Espanha. Eu devo dizer o seguinte, eu acho que sobretudo, nós temos que ter confiança nas autoridades e, sobretudo, na melhor avaliação que se possa fazer. E a esse respeito, aquilo que vos posso dizer é que, para além de querermos, obviamente, retomar rapidamente a procura, é importante olhar para este ano de 2020 como um ano laboratório, como um ano em que, no fundo, um ano de profunda aprendizagem que estamos todos a aprender. E é por isso que o conjunto de medidas que o Governo lançou, a primeira delas, a mais importante, destacaria a questão do layoff simplificado, no fundo um apoio a fundo perdido à manutenção de emprego, porque, sejamos completamente francos, aos empresários, num clima de incerteza, num clima em que não se consegue perceber que futuro teremos, muitas das vezes o mais fácil é despedir, digamos, terminar uma relação de trabalho. E, de facto, a forma célere com que reagimos em sede de layoff simplificado foi indiscutivelmente um estímulo muito forte para que esta cumplicidade entre quem tem responsabilidades públicas e o movimento empresarial, que quem cria emprego, pudesse, no fundo, acontecer. No nosso caso, e eu dava há pouco este pequeno exemplo, quer dizer, nós iniciámos o Algarve com 1/3 da nossa capacidade e, sobretudo, porque quisemos, no fundo, sublinhar este aspecto. Ao nosso cliente, ele exige segurança. Nós sabemos que o futuro próximo vai ser sempre muito marcado por uma avaliação que prestador e cliente possam, no fundo, encontrar no sentido de sentirmos segurança. E isso, obviamente, faz-se com o tempo, faz-se num processo profundo de aprendizagem. A esse respeito, a pergunta sobre o Clean and Safe e, sobretudo, alargá-lo a um conjunto vasto de outras atividades, parece-me absolutamente certo. Era, de facto, uma bandeira que a nossa Secretária de Estado podia, indiscutivelmente, fazer chegar a outras áreas da intervenção económica. No fundo, os nossos agentes económicos, eles próprios, serem portadores de um quadro de exigência na relação com o mundo. Depois há um aspecto aqui que foi referido, a questão da importância do turismo interno. É evidente que temos feito um caminho muito acentuado e, por meio de razão, o tempo que vivemos, a incerteza que reina sobre o transporte aéreo, como é evidente, suscita uma maior aposta no quadro do turismo interno em cada um dos países. Mas não nos esqueçamos, o quadro do transporte aéreo no futuro será feito com menos companhias aéreas, com menos aviões no ar, com os mesmos destinos e com mais concorrência. E, portanto, vamos ter que ser particularmente inventivos. E esta nova aposta que o Governo teve a oportunidade de protagonizar, no sentido de dotar com verbas importantes a possibilidade de nós mantermos transporte aéreo, mantermos rotas aéreas, mais do que discutir novas, mas sobretudo olhar
para a viabilização das existentes parece um estímulo importante no quadro daquilo que é o equilíbrio entre a nossa relação com o mundo e alguma dinâmica interna que possamos suscitar. Finalmente, um aspecto importante que diz respeito às novas gerações e aos jovens. O turismo foi, nos últimos 4 anos, além da importância e dos números que todos nós sabemos de cor, há um aspecto aqui que é incontornável. Quando olhamos para os registros na Segurança Social, dos 400 mil novos registros na Segurança Social dos últimos 4 anos, 100 mil vieram da área do turismo. Há, portanto, muitos sonhos, muitas expectativas que, naturalmente, nós que somos agentes em diferentes áreas de responsabilidade, teremos, no fundo, que saber acudir. E o que é importante nesta fase é que possamos cada vez mais, cada um de nós, na nossa esfera de responsabilidade, respeitando cada uma das áreas e das regiões que protagonizam Portugal, estarmos à altura desta enorme responsabilidade que é, no fundo, representar este setor e poder dar respostas adequadas àquelas que são as expectativas. Claramente que nós verificamos isso, referimos isso, o turismo, porque depende da liberdade de circulação, será dos últimos setores a reagir. Mas é essencial, digamos, uma solidariedade setorial. Cada vez mais sabemos que nos últimos anos muitos setores de atividade, e eu penso nomeadamente aqueles que se relacionam, por exemplo, com a área hoteleira, o setor têxtil, o setor industrial, a metalomecânica, cresceram muito à custa do setor do turismo. Eles estão a regressar agora, mais rapidamente, porque não estão dependentes destes equilíbrios. Saibamos construir, no quadro da solidariedade, uma capacidade efetiva que permita, mais à frente, pôr toda a economia portuguesa a sorrir. Engenheiro Luís Correia da Silva, por favor. Agradeço que deem som ao engenheiro Correia da Silva. Já está? Já está? Já. Bom, para já, muito obrigado por ter esta nova oportunidade. Eu acho que já foi de alguma maneira, já foram de alguma maneira respondidas as principais questões que foram colocadas. Eu queria voltar aqui a 2 ou 3 pontos que eu considero aqui fundamentais na reflexão que estamos a fazer. Eu acho que todos nós temos a noção de que neste momento as questões que têm a ver com eventuais alterações de comportamento e decisões futuras, ou num futuro próximo, acerca do novo normal por parte dos potenciais turistas em qualquer mercado que exista, vão ter fundamentalmente a ver com as questões de confiança e segurança. Confiança e segurança no ato de viajar, seja ele transporte aéreo, seja ele cruzeiros, etc., seja em estar num determinado destino. E julgo que nesses aspectos, eu acho que nós, como primeira prioridade aqui em Portugal, o que temos que fazer, fizemos um esforço violentíssimo, com consequências e um impacto brutal na atividade económica, no comportamento, na vida das pessoas, nos rendimentos disponíveis, etc. É inaceitável que algumas situações possam pôr em causa o esforço que foi feito durante meses, as dificuldades por que passaram de dezenas, centenas de pessoas, os problemas que surgiram ao nível da própria saúde, nas famílias, etc., etc. É inaceitável que situações pontuais, descontroladas, possam pôr em causa aquilo que foi o esforço coletivo que foi desenvolvido neste país. Portanto, eu acho que a primeira questão fundamental aqui é que nós temos que ter uma capacidade de controlar os aspectos, mesmo que sejam pontuais e singulares da pandemia, porque a sua existência pode onerar aquilo que é o esforço que nós estamos a desenvolver para tentar sair desta situação. A segunda questão que eu acho que pretendia aqui realçar é que a comunicação que muitas vezes se faz sobre aquilo que está a acontecer em Portugal ao nível da pandemia é uma comunicação que fundamentalmente é dirigida ao povo português. E ela, se já muitas vezes é confusa, não apenas sobre os aspectos relacionados com a própria pandemia em si, com os elementos relativos às questões de saúde e de higiene, etc., etc., é tanto ou mais
confusa, porque permite interpretações muito diversas acerca daquilo que está a acontecer em relação em Portugal por diferentes operadores, principalmente que sejam operadores internacionais. E, portanto, como em todas as coisas, eu acho que nós temos que ter a capacidade, e aí apelo à senhora Secretária de Estado e eventualmente ao Turismo de Portugal, porque eu acho que nós temos que ter a capacidade, sendo sempre transparentes e sempre sendo diretos àquilo que está a acontecer, temos a capacidade de termos uma comunicação dirigida que possa ser particularmente útil no esclarecimento que exista em determinadas situações que são criadas. E eu julgo que isso não tem acontecido e tem-se deixado à interpretação de qualquer pessoa, sejam elas através das próprias embaixadas ou de operadores ou de empresas associadas, etc., aquilo que está a acontecer neste país. Depois, eu acho que há aqui uma questão fundamental que nós temos de ter a noção. A evolução desta situação vai fazer com que a retoma seja muito mais lenta do que nós pensámos e seja muito mais difícil do que nós pensámos. Numa primeira fase, houve muita gente aqui no país que pensou que se calhar em julho, ou em agosto, ou em setembro, as situações estavam mais ou menos controladas e as coisas iriam paulatinamente voltar ao normal. Eu acho que hoje já temos uma noção mais clara de quão vai ser difícil e quão vai demorar essa situação. E isto tem um impacto imediato. É que as condições de sobrevivência e de capacidade das empresas manter os seus níveis operacionais e os níveis de competitividade e garantir o emprego são hoje cada vez mais difíceis e julgo que dentro de 1 ou 2 ou 3 meses vão ser mesmo dramáticas. E eu não estou a ser dramático neste tipo de expressão, eu vejo isso todos os dias nos contactos que tenho e nas preocupações que são expressas por toda a gente, sejam responsáveis de empresas, de grandes empresas ou de cadeias, sejam responsáveis de pequenas ou médias empresas distribuídas pelas diferentes áreas do país. E, portanto, eu acho que tem que ser aqui, as coisas têm que ser aqui vistas de uma forma muito pragmática. E essa forma pragmática é pensar que nós temos hoje uma oferta fantástica no turismo em Portugal. Temos uma oferta altamente competitiva que nos trouxe patamares que nunca tivemos. Foi uma oferta que foi construída com base no investimento privado e no investimento público, seja ele do governo, seja ele das autarquias, etc., e que não podemos criar as condições para que os grandes operadores deste investimento e desta capacidade possam perder o seu caminho no meio de uma situação destas que está criada. E a ironia das ironias é que aqueles que investiram mais nos últimos tempos para ter os melhores hotéis, os melhores campos de golfe, as melhores rentacars, sejam os mais competitivos, tenham feito investimentos na renovação das suas unidades, da sua operação, etc., e com isso se endividaram, são aqueles que hoje estão em mais dificuldades, ou seja, aqueles que apostaram em seguir aquilo que todos os dias nós dizíamos que era necessidade de renovar, necessidade de criar novos produtos, nova oferta, são aqueles que hoje estão a passar pelas grandes dificuldades e são aqueles que provavelmente, se não houver uma situação clara, vão perder uma parte do seu caminho, uma parte daquilo que vai ser fundamental para a nossa retoma. Por último, a minha reflexão também hoje tem a ver com esta questão da Europa e esta questão de que como é que é possível que os governos, e o nosso governo nisso, julgo que deveria ter uma posição cada vez mais forte, não seja possível uma concertação ao nível da Europa sobre questões fundamentais que nós temos que viver e que são fundamentais para a sobrevivência de todo o setor, de todos os setores produtivos, mas fundamentalmente do setor do turismo, que tal como foi aqui dito, depende não apenas da oferta ou das condições de uma pandemia num local específico, mas depende de tudo o que está a acontecer, seja nos mercados de origem, seja no transporte, seja nos acessos, seja na circulação de fronteiras, seja nos próprios destinos. E, portanto, é inaceitável que não seja possível uma concertação sobre modos de atuação, sobre procedimentos, sobre datas, sobre aberturas, sobre parâmetros de avaliação das condições de segurança e que cada um seja deixado
um pouco à sua vez, e que seja possível que alguns países possam eventualmente manipular melhor certo tipo de informação e certo tipo de condições para eventualmente expressarem situações diferentes em termos daquilo que é um problema que está criado em relação a esta pandemia. De maneira que eu acho que estas questões vão ser as questões que vão ser colocadas nos próximos tempos, para além daquilo que nós todos sabemos que é, vamos todos continuar a viajar. Do meu ponto de vista, partilho aquilo que o Bernardo Trindade aqui referiu. Provavelmente no meio do ano de 2021 vamos ter a capacidade de sentir uma retorna cada vez mais forte, e talvez lá para o fim do ano de 2021, início de 2022, possamos já estar muito próximos dos patamares. Acredito que sim, que estaremos muito mais próximos dos patamares, mas para isso vamos ter que ter uma situação clara. É que as empresas sobrevivem e que os turistas acreditem que também em Portugal um destino clean and safe, e fundamentalmente reganhe a confiança em que vão passar férias num sítio fundamental como é o nosso país. Muito obrigado, Luís. Por último, passava a palavra ao Vítor Neto, pedia também aos meus colegas que ativassem o som. Por favor, o som do Dr. Vítor Neto ainda não está disponível. Está? Está? Então, queria em primeiro lugar cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Turismo e cumprimentá-lo também pelo bom trabalho que tem vindo a realizar com a sua equipe, e dizer que acho muito interessante este encontro que nós tivemos, porque no fundo demonstra o grau de maturidade que as ideias, as posições sobre o turismo gerou no nosso país. Isto é o resultado de décadas de trabalho, de dedicação e de esforço de muitos dos ex-secretários de Estado que aqui estão, mas também que na opinião pública existe um consenso sobre as ideias de fundo, sobre a importância do turismo. E eu penso que esse é um capital que também faz parte, digamos, da nossa riqueza. Eu estou praticamente de acordo com todas as considerações que os meus colegas fizeram sobre o que se deve fazer, sobre as medidas, sobre o que se está a fazer. Sublinho também a importância das empresas, e faço como empresário e como dirigente empresarial, e como tendo participado também em muitas das propostas que foram depois discutidas com o Governo, que tiveram consequências práticas no layoff, nas linhas de crédito, que considero que foram medidas fundamentais. Aliás, neste momento, digamos, elas continuam. A minha própria empresa utilizou algumas dessas medidas. E, portanto, eu não vou repetir o que já foi aqui dito, estou totalmente de acordo para continuarmos toda esta orientação e este diálogo e esta confiança que se gerou. Agora, há aqui uma série de questões que eu gostava de sublinhar. Por exemplo, turismo interno. Para muitas pessoas foi uma descoberta, ter-se descoberto que é importante o turismo interno. Mas o turismo interno é uma realidade multifacetada há décadas no nosso país. E que o turismo interno não é só aquilo que vem nos números do alojamento classificado. O alojamento classificado, portanto, são 30% das dormidas que correspondem aos turistas nacionais, mas se nós olharmos para os estudos do turismo sobre as viagens dos portugueses, nós verificamos que a mobilidade e as viagens dos portugueses ao longo do ano é enorme, e que os portugueses que só fazem viagens ao estrangeiro, e que não fazem, são um número muito limitado. E que há milhões de portugueses que utilizam diferentes formas de alojamento de familiares e amigos, alojamento de segundas residências, alojamento local não classificado, e que, digamos, não vão agora descobrir,
Portugal já sabem que existe, gostam, deslocam-se. Neste momento trata-se de estimulá-los a que não, por dificuldades económicas ou por problemas psicológicos, não façam essas viagens. Portanto, esse trabalho deve continuar a ser feito. O meu amigo Correia da Silva levantou aqui um problema que eu foquei na minha intervenção inicial, que é, eu não estou perplexo porque é que a Europa e os países europeus se estão a comportar assim. Eu tenho a certeza que eles se estão a comportar assim em consequência daquilo que consideram ser os seus interesses e gerar uma realidade que é de não funcionamento da União Europeia, de políticas corporativas, cada país a pensar por si, e, digamos, pressão também das opiniões públicas e também alguns dados importantes. Eu não sei se todos temos conhecimento de que o Reino Unido e a Alemanha, que são os maiores mercados emissores de turismo na Europa, e dos maiores do mundo, esses dois países têm uma balança turística negativa. Isto é, digamos, gastam mais os seus cidadãos que vão ao estrangeiro do que aquilo que os cidadãos estrangeiros gastam quando vão aos seus países. E que têm uma preocupação, quando eles falam também de, não dizem faça férias cá dentro, os ingleses ou os alemães, mas estão a fazer isso, têm também uma preocupação financeira, que é a sua balança de pagamentos. E, portanto, são dados objetivos, não são só estados de alma, não são só opiniões passageiras. Portanto, há aqui uma batalha que nós temos que fazer, uma ação política ou diplomática que temos que fazer para que exista uma coordenação de posições entre os países da União Europeia mais o Reino Unido, em relação às questões das fronteiras, às questões das viagens e às questões do transporte aéreo. Portanto, esta questão do transporte aéreo é outra questão, que é outro setor que vai, e já foi aqui dito pelo Bernardo, e foi dito por outros colegas, que vai sofrer uma profunda alteração, seja no transporte aéreo de bandeira, seja no transporte aéreo, digamos, das low cost. Estes estão hesitantes, vão diminuir o número de rotas, vão diminuir o número de aviões, vão diminuir o pessoal, e, portanto, tudo isso vai ter consequências. Portanto, nós, na nossa política, temos que dar muita atenção, e dirijo-me ao Governo ao dizer isto, uma atenção que tem sido dada, mas que tem que ser ainda mais aprofundada em relação a estes comportamentos, porque podemos ter o melhor destino do mundo, o subdestino mais seguro do mundo, as medalhas todas do mundo, mas depois, digamos, psicologicamente as pessoas não se decidirem a vir ao nosso país ou não haver condições para que venham ao nosso país da forma que entendem, porque as pessoas não se deslocam só porque desejam ir a um determinado sítio. Tem que haver transporte, tem que haver um tempo disponível para isso. E agora aqui gostava de dar aqui um dado. Por exemplo, uma quebra dos fluxos de turistas americanos e de turistas brasileiros para Portugal toca fundamentalmente duas regiões, porque 70% dos turistas americanos que vêm a Portugal, digamos, são para dois destinos, que é Lisboa e Porto, digamos. E os brasileiros, 80% também, Lisboa e Porto. Mas se nós falarmos dos ingleses, os ingleses, 80% vêm para o Algarve e Madeira. Portanto, quer dizer, uma quebra destes fluxos tem consequências diferentes no país e em regiões diferentes. Portanto, nós temos que saber acompanhar isto e ir tentando diplomaticamente e politicamente, procurando gerir para que, digamos, se possam encontrar equilíbrios. E, portanto, eu creio que nós temos que contribuir, nós, ou também intervimos publicamente, contribuir para criar uma consciência das dificuldades que vamos ter que enfrentar, mas sem dramatismos. Eu aqui alguém que falou da comunicação social, eu penso que o Governo aí pode ter uma função de esclarecimento e de influência para que se saiba que aquilo que se diz, a maneira como se diz, muitas vezes tem um impacto
um impacto que não é tido em conta, digamos, e temos que ter essa coisa. Porquê? Porque os empresários vão passar, já estão a passar, mas vão passar por um momento difícil de resistência, mas têm que continuar a ter confiança no futuro deste setor, e compete-nos a nós fazer essa ação e contribuir para que essa consciência se reforce e vá por diante. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor. Eu vou, de alguma maneira, antecipar já a minha última intervenção, que é muito breve, é só renovar uma nota que tinha deixado logo no início, que é agradecer, cada um no seu papel, naturalmente, a todos os nossos oradores, eu diria, pela generosidade de aceitarem este formato. Eu, com toda a franqueza, não me lembro de ver um outro setor qualquer da atividade económica e social onde aconteça uma coisa assim. E, no entanto, no turismo até acontece de vez em quando. E, portanto, eu queria agradecer a todos, cada um no seu papel, a senhora Secretária de Estado, talvez numa posição um pouco mais melindrosa, mas que desde a primeira hora aceitou este desafio, e todos os outros por se disponibilizarem para estar aqui connosco. Dito isto, só me resta dar a palavra à senhora Secretária de Estado para fazer o favor de fazer a sua intervenção final. Muito obrigada, muito obrigada. Não estou seguramente numa posição melindrosa. Quem me conhece sabe que tenho especial apreço pelos senhores que decidiram e, portanto, os painelistas, e como já foi aqui referido, o desafio é tão grande que precisamos estar todos juntos, e todas as boas ideias serão seguramente bem-vindas. Tínhamos nós capacidade, nós governo, capacidade para as materializar e implementar como todos gostaríamos. Breves notas de reflexão finais, para além dos meus generosos agradecimentos pelas boas ideias que foram partilhando ao longo destes últimos minutos. Dizia eu, breves reflexões da minha parte. Gostava de dar nota que já foi aqui relevado que o turismo, de facto, é um motor de crescimento e riqueza importantíssimo no nosso país. Nós conseguimos preservar, e isto é destacar, conseguimos preservar todos os nossos ativos, tudo aquilo que nos distinguiu enquanto melhor destino turístico, a nossa história, a nossa cultura, as nossas gentes, a nossa gastronomia, a nossa hospitalidade, a nossa segurança também. Todos estes ativos mantêm-se intactos e não foram infectados, nem serão infectados por qualquer vírus. Temos que saber trabalhar face em presença deste novo desafio, é verdade, portanto aqui o espírito de compromisso, o espírito de colaboração é pedra angular. Temos que saber instigar níveis de confiança, quer nos empresários, quer nos trabalhadores, quer nos futuros trabalhadores, e aqui uma palavra especial para os alunos da escola que provavelmente nos estão a seguir, quer para os turistas, e portanto instigando esta confiança, eu acho que nós chegaremos lá. Evidentemente que a confiança, para ser instigada, precisa ter aqui uma estratégia de suporte. Conseguimos responder bem à pandemia, esperamos que os resultados que entretanto foram sendo conhecidos a nível, e principalmente na zona geográfica de Lisboa, possam vir a ser amenizados a curto prazo, que os comportamentos também indevidos possam ser melhor geridos e melhor disciplinados, e que nós possamos em breve celebrar o facto de sermos um país de facto seguro. Se assim for, eu tenho as melhores perspectivas para 2021. Sabemos que o ano 2020 será seguramente um ano difícil. O Governo entendeu por bem dinamizar um conjunto importante de instrumentos, e os nossos painelistas já deram conta de alguns. Não se esgotam num plano de estabilização económica ou social também, é verdade. O Governo tem sido aqui acérrimo defensor de uma postura proporcional, flexível, dinâmica, e portanto estamos sempre a acompanhar atentamente as regiões, em particular aquelas mais dependentes do turismo, negociando também com as associações representativas do setor para verificar quais as medidas que são em cada momento mais adequadas. Mas dizia eu que as perspectivas para 2021, se tudo correr conforme previsto e conforme merecemos, que também é importante dizer que merecemos, que fizemos um trabalho, todos nós, e eu aqui não estou a puxar os balões da Secretaria de Estado, muito pelo contrário, estou a puxar os balões dos empresários do setor e dos trabalhadores do setor. Todos nós merecemos, e portanto estou convencida que 2021 será um ano novamente de crescimento. Eu gostava de dar nota que nós em janeiro estávamos a crescer 10%, em fevereiro estávamos a crescer 12%, e este crescimento foi interrompido em março, abruptamente.
Se considerarmos que temos todas as condições para recuperar esta rota de crescimento em 2021, eu acho que só podemos estar otimistas. Até lá, temos que ser resistentes, resilientes, temos que fazer o melhor que podemos com os recursos que temos, com os compromissos que também temos, e estou segura que chegaremos lá. Estamos a passar um deserto, mas estou convencida que em breve chegaremos ao oásis, seguramente. Votos novamente de saúde para todos, de ânimo para todos e da minha total disponibilidade e para podermos continuar a trabalhar juntos, porque temos que estar juntos, o desafio é enorme, como dizia há pouco. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, em nome da Sra. Secretária de Estado, damos por encerrado este webinar com os renovados votos de agradecimento pela participação de todos, oradores e ouvintes. Bem-ajam. Muito obrigado. Obrigada e saúde. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Deus, obrigada.